você tem, sabe, meia dúzia de rotas diferentes para fazer uma migração e ainda por cima, quando você chega nesses países, você também muitas vezes tem um tratamento fiscal privilegiado. Por exemplo, na Holanda, quando você muda para lá, como profissional de TI, você tem um desconto do seu imposto de renda. Portugal também tem o regime de residente não habitual, que você paga menos da metade do que você pagaria de imposto normalmente como residente português. Então, basicamente, a teoria das bandeiras faz muito sentido para o profissional de TI, porque os países já estão competindo por você. Você não precisa competir pelos países. Você só tem que aceitar as oportunidades que eles te oferecem. Olá, hoje estamos aqui em Assunção, ainda em Assunção, né? Mas dessa vez com uma presença ilustre, né? Francisco Litvey. É sempre muito bom estar com você, meu amigo. Para quem não te conhece, se apresente aqui para o nosso público. Fantástico, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com a Passaporte Tech. Meu nome é Francisco Litvey, sou fundador da SETI, consultoria de internacionalização, já ativa há muitos anos, já sou nômade digital há 5 anos, caraca, muito tempo. Já sou nômade digital há 5 anos, já estive em 42 países, tenho 2 empresas no exterior, 2 passaportes, sou residente no Paraguai, não pago nenhum imposto legalmente já também há 5 anos, estou aplicando a mais 2 residências nesse momento e tenho contas bancárias em uns 6 países diferentes. Basicamente, o meu trabalho é ajudar vocês a chegarem nesses mesmos objetivos, pagar zero imposto e diversificar suas vidas. Pois é, você estava citando aí, né, residência, empresa. Explica para quem está assistindo a gente o que é a teoria das bandeiras e por que ela é importante para as nossas vidas. Maravilha. A teoria das bandeiras tem um nome muito ruim, inclusive, que não deveria chamar teoria, porque na verdade é um conceito mais prático que existe. Teoria das bandeiras é a ideia, é o conceito de que cada aspecto relevante da sua vida é uma bandeira. E você deveria plantar essas bandeiras em diferentes jurisdições do mundo, em diferentes países, para, ao mesmo tempo, pegar as vantagens que esses países oferecem e, do outro lado, evitar que qualquer país tenha um controle completo da sua vida. Então, se você tem residência brasileira, mora no Brasil, nasceu no Brasil, cidadão brasileiro apenas, PJ brasileira, conta bancária no Brasil, investimentos na Bolsa Brasileira, o seu destino, amigo, está 100% atrelado ao do Brasil. Se o Brasil vai para a vala, você vai para a vala com ele. Porém, se você nasceu no Brasil, tem a cidadania brasileira, mas também foi atrás de uma cidadania europeia por descendência, ou foi atrás de uma outra cidadania de alguma outra maneira, morando no exterior por um tempo, se você tem uma residência aqui no Paraguai, se você tem uma conta bancária nos Estados Unidos, se você tem uma PJ Holding no Caribe, o Brasil já não controla você. Ele pode controlar um aspecto da sua vida, parte da sua vida, mas ele nunca vai ser capaz de influenciar tudo e você vai ser melhor tratado por esses outros países que eu mencionei em muitos outros aspectos, seja em poupar o seu tempo com menos burocracia, seja poupar o seu dinheiro com menos impostos, seja simplesmente dar um serviço melhor de outras maneiras por conta da teoria das bandeiras. Você já ajudou muitos programadores a fazer esse setup, né, global. Mas por que o pessoal de TI deveria se preocupar com teoria das bandeiras? Por que é algo que deveria estar mais ali no pipeline de estudos, além das hard skills clássicas ou aprender a passar numa entrevista? Por que isso você considera isso tão importante? Porque é um enorme desperdício para um profissional de TI não ficar atento a isso. Essas profissões do ramo de tecnologia são as mais privilegiadas do mundo em relação à teoria das bandeiras. Eu tenho clientes médicos, clientes advogados que sonham com as vantagens que o profissional de TI tem. O profissional de TI, primeiramente, é um dos ramos que tem maior possibilidade de trabalho remoto e de contratações internacionais, tanto para conseguir uma vaga sem ter que se mudar, mas também, assim, muitos vistos de profissionais altamente qualificados, eles especificamente estão buscando profissionais de tecnologia. Muitas das listas de profissões de alto valor agregado incluem isso. Muitos dos benefícios fiscais que são dados a profissionais de alta qualificação sempre incluem o profissional de TI. E há vistos pensados, basicamente, para o profissional de TI, gente. O visto de nômade digital, que foi inventado pela Estônia, agora tem, 40 países, foi criado justamente para atrair você. Então, o profissional de TI, ele tem a possibilidade de internacionalizar a renda dele mais fácil de qualquer outra profissão e ganhar muito melhor por conta disso, né? Ganhar um salário americano e não um salário brasileiro. Ele tem muito mais possibilidade de migração, porque ele consegue migrar via vistos de nômade digital, ele também consegue migrar via vistos de
renda em muitos países, consegue migrar geralmente via visto de profissional autônomo, que muitas vezes ele vai para um país e registra um MEI lá e consegue um visto, consegue migrar via visto de empresa, porque você também muitas vezes pode prestar serviço via uma empresa e migrar com base nisso, e via visto de profissional qualificado. Então você tem, meia dúzia de rotas diferentes para fazer uma migração, e ainda por cima, quando você chega nesses países, você também muitas vezes tem um tratamento fiscal privilegiado. Por exemplo, na Holanda, quando se muda para lá como profissional de TI, você tem um desconto do seu imposto de renda. Portugal também tem o regime de residente não habitual, que você paga menos da metade do que você pagaria de imposto normalmente como residente português. Então, basicamente, a teoria das bandeiras faz muito sentido para o profissional de TI, porque os países já estão competindo por você. Você não precisa competir pelos países. Você só tem que aceitar as oportunidades que eles te oferecem. E existem muitas estratégias, né, que um profissional pode seguir, e eu queria saber como que a CETI ajuda, seja um profissional de tecnologia ou não, a fazer essa etapa de internacionalizar a vida, porque é um processo complexo, né? Tem muita coisa que precisa ser levada em consideração, e você sozinho estudando todas essas bandeiras, tudo que vai implicar nessa mudança de vida, é difícil. Por isso que eu acredito que é importante estar buscando orientação de profissionais como a CETI para poder fazer um planejamento profundo. Então, explica o que cobre quando a pessoa contrata a consultoria da CETI, o que ela vai encontrar ali de orientação. Claro, então a gente vai oferecer o auxílio na parte de relocação, tanto de entender quais são as opções de vistos, quais se encaixam melhor para a sua situação, quais países seriam atrativos nesse aspecto também. Então toda a parte migratória, de relocação, vistos, residência, processo de mudança, a parte fiscal, e a parte fiscal internacional é sempre muito importante. Você vai para um país, 90% dos contadores daquele país, eles entendem somente daquele país. Eles não sabem como é no Brasil. Então essa é uma situação também que é muito complicada quando você, mantém um imóvel no Brasil ou vai mantendo uma PJ para outra coisa. Esse conhecimento interjurisdicional, ele é muito difícil de ser encontrado e onde a gente se especializa. Além disso, a gente também pode oferecer os outros lados do apoio do seu setup profissional financeiro, que seria tanto a incorporação de empresas, abertura de contas bancárias, a questão de movimentação do dinheiro, como conseguir fazer um off-ramp de criptos, por exemplo, ou um on-ramp de criptos, enfim, toda essa parte de planejamento internacional. E a gente também consegue dar o apoio no estilo de vida nômade, para quem busca um estilo de vida assim, toda a parte de otimização de viagens, de pontos, milhas, acomodações, para quem busca esse estilo de vida. Eu diria, inclusive, que a gente tem uma grande diferenciação em termos dos nossos clientes do perfil base que chega para a gente. O perfil base tem um trabalho remoto, quero me mudar, é o que vai ter a maior flexibilidade de longe. Tá? Se você tem um trabalho remoto, aí basicamente é escolher o país que você quer, com base na sua renda, no que você pode acessar. E aí a gente também pode estruturar a empresa aqui, pode fazer um monte de coisas. Agora, para quem vai ter um trabalho mais fixo, mais, digamos, CLT, vou pegar um trabalho CLT na Alemanha, eu preciso continuar morando na Alemanha, beleza, a gente pode dar o apoio fiscal aí dentro do país, que a gente tem contadores, advogados tributaristas em praticamente todos os principais destinos de interesse. A gente pode ajudar no processo migratório, dependendo do caso, quando não vai ser diretamente patrocinado pela empresa, se for por alguma outra via, a gente pode ajudar ali. E também garantir que você vai estar internacionalizado naquela jurisdição. Então, beleza, para quem mora na Alemanha em particular e tem um bom patrimônio, é possível você acessar mais facilmente contas em Liechtenstein. Por exemplo, para quem mora no Brasil, você vai abrir uma conta em Liechtenstein, você tem que ter um patrimônio de 5 milhões de euros. Para quem é europeu ou mora na Europa, geralmente são 500 mil. Claro, já é um valor mais elevado, mas só mencionando que você vai se mudar para a Alemanha, você vai ter que pagar o seu imposto lá, não vai dar para pagar zero imposto com a residência paraguaia, mas você ainda pode ver quais são as outras opções de diversificação com base naquela residência. Perfeito, eu acho que é isso porque a Passaporte e a CETI se conversam tanto, porque muita gente ainda está precisando se posicionar na carreira
e a gente aqui na Passaporte a gente consegue ajudar os profissionais de tecnologia a criar uma estratégia de curto, médio e longo prazo pautados na teoria das bandeiras, e a CETI pluga na gente na hora que o cara for na hora de executar. Então, consegui um trabalho remoto, mas quero virar nômade digital, então a gente tem a CETI, por exemplo, que nos ajuda a abrir a LLC, então o cara já pode começar. Temos exemplos disso, né, Sim. de clientes que vieram pela gente, conseguiram um trabalho remoto e já recebeu o primeiro salário numa offshore americana. Então, essa conexão é muito interessante. Dito isso, hoje, qual é que você também, né, tendo estudado TI, né, tendo seu background de tecnologia, qual que é seus insights para alguém que está começando essa jornada, né, que ainda não está pronto com o setup, ou ainda está no Brasil, no segundo ou terceiro emprego? O que ele pode fazer para que ele consiga, no curto ou médio prazo, ele aplicar a teoria das bandeiras na vida dele? Sim. Eu diria então que o primeiro ponto, o seu maior foco sempre deveria ser no seu desenvolvimento profissional e carreira. É muito mais fácil você, sendo um profissional, um currículo foda, conseguir se internacionalizar do que você querer se internacionalizar, fazer um monte de coisa de teoria das bandeiras no início, sendo que você não tem nada de experiência, não tem currículo, não tem muito o que fazer. Você sempre vai ter muito mais opções de internacionalização quando você tem mais qualificação, né? Muitos vistos, por exemplo, também se abrem quando você tem uma graduação ou quando você tem alguma educação superior, mas também dinheiro, literalmente. A maioria dos vistos de nome digital são simplesmente mostre que você tem isso aqui na sua conta bancária ou que você ganha isso aqui por mês. Então, foque bastante no seu desenvolvimento profissional e aí a internacionalização pode vir a partir disso. Dito isso, eu também acho que você pode planejar várias dessas coisas de antemão. Então, por exemplo, se você ainda não está num nível em que você conseguiria facilmente um trabalho foda nos Estados Unidos, mas você vai entrar numa área de estudo, você poderia planejar, por exemplo, o seu estudo na Europa. Isso é algo que eu recomendo muito para quem está na época de entrar em universidade, entrar em graduações, enfim, de você fazer o seu estudo fora do Brasil. Porque estando fora é muito mais fácil você ser contratado, né? Se você já mora na Europa, é muito mais fácil que uma empresa aceite te contratado. Vocês têm que patrocinar o visto para você vir do outro continente. E boa parte dos vistos de estudante na Europa já deixam você trabalhar ou tempo integral ou tempo meio período enquanto você está no visto de estudante. Então tenho muitos amigos que fizeram justamente isso, vieram eu estudei na Áustria e eles vieram lá para a Áustria estudar e aí pegaram emprego com base nisso. E é até muito bom porque as universidades na Europa elas são muito mais focadas no mercado do que no Brasil, eu diria. Direto tinha feiras de negócios, feiras de empregos que vinham as empresas patrocinar e buscar talento dentro da universidade. Basicamente, na minha universidade, você só saía desempregado do curso de TI se você quisesse. Você saía desempregado se você, não, eu vou focar para fazer um mestrado agora, não estou querendo tanto trabalhar, eu quero mais focar na minha parte acadêmica. Aí sim, mas basicamente todo mundo sai empregado. E tem vários países na Europa que têm menos tempo de graduação que no Brasil, tá? Levem isso em consideração. Bacharelado na Áustria são 6 semestres, 3 anos. Muito mais rápido do que 5 anos no Brasil. Você pode até fazer uma geoarbitragem nesse sentido. Vai para lá, estuda numa universidade de 700 anos de história por 700 euros por semestre, que é o que cobra na Universidade de Viena, muito mais barato que muitas universidades privadas no Brasil. E aí, depois disso, você consegue um emprego também, junto com o passaporte, vendo esse planejamento dentro da Europa, porque você já mora lá. Muito mais fácil. Perfeito. Então, acho que existem várias opções, né? Mas o principal é realmente você estar posicionado na carreira. Então, o desenvolvimento pessoal, ele sempre tem que vir primeiro. Então, se você conseguir se posicionar como um bom profissional, vai te ajudar a internacionalizar mais fácil. Mas muito bom. Considerações? Eu queria convidar as pessoas a seguirem os conteúdos da CETI no YouTube, no site, no newsletter, nas redes sociais, né, Twitter, Instagram, que é o maior portal com conteúdo em português sobre teoria das bandeiras. Então, se vocês querem aí ter acesso, entender mais sobre o assunto, ali é o lugar ideal. E comprar os e-books também, assinar a comunidade lá, poder interagir
com a gente e outros membros da comunidade, consultores, parceiros. A CETI tem parceiros em mais de 80 países, né? Então é uma cobertura assim, realmente incrível para quem está querendo internacionalizar a sua vida. E por fim, né? Então, se você é um profissional de tecnologia e está buscando como se posicionar no mercado internacional, conheça a Passaporte Tech, que a gente consegue bolar uma estratégia para você de curto, médio e longo prazo, visando as teorias das bandeiras, e aí a gente, junto com a CETI, a gente consegue executar esse plano aí, seja para você vir para o Paraguai, abrir uma offshore e mudar para a Europa, enfim, temos muitas possibilidades, temos clientes que aí com vários casos de sucesso. Conheço nossos materiais, nossos newsletters. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.